Mateus, capítulo de número 4, a partir do verso de número 1. Estarei lendo da Almeida Revista e Atualizada. Mateus 4, 1. Quem achar, glorifica o Senhor. Sobre a conferência, pastor, posso trazer alguém de fora? Faça isso, querido. Traga um amigo, uma amiga, principalmente se você sabe de alguém que está enfrentando dificuldades no casamento, na educação dos filhos. Traga essa pessoa. Somente se ela for de uma outra igreja, nós aconselhamos que você não precisa fazer isso, porque eles já estão sendo cuidados, pastoreados. O nosso desejo não é pescar pessoas de outra igreja. Ministério infantil, boa pergunta. Queridos, vai ter ministério infantil normal, tá bom? Terá professores para o ministério infantil. Vai vir no sábado professores de fora, para as nossas professoras também poderem desfrutar aí da conferência, tá bom? Então, não deixe de participar. Mateus 4, a partir do verso 1. Abra sua Bíblia, seja impressa ou digital, e mantenha ela aberta durante a palavra, por favor. Verso 1 diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito. O Espírito está com letra maiúscula, Espírito Santo. Foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Verso 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. E com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém. Você pode fechar os seus olhos, levar o seu pensamento ao Senhor. Convido você a se esquecer agora, não se preocupar com nada que não seja ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. O Espírito Santo, o Senhor me dá a oportunidade, mais uma vez, de ministrar a Tua palavra, Senhor Jesus. E agora eu peço que o Senhor use a minha vida, em nome de Jesus. Eu pude ministrar essa palavra no culto da manhã, e agora trarei a outra parte do rebanho que é do Senhor. E eu peço que o Senhor continue a falar conosco. A Tua palavra se renova, Senhor. Eu creio, ainda que pessoas, talvez alguns vieram no culto da manhã, mas a Tua palavra tem o poder de falar com cada um de forma sobrenatural, especial, particular. Fala conosco, assim como o Senhor tem falado comigo. Abra os nossos olhos, ouvidos, entendimento, coração. Aquele que aqui está, aquele que está em casa, Senhor. Fala com a Tua igreja. Nos levanta, nos desperta. Que nós possamos guardar essa palavra nessa noite e sair daqui alimentados. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Meus irmãos, eu quero ministrar a você uma palavra como um cuidado pastoral. Eu sou pastor desta igreja há 4 anos. Há 10 anos, vai fazer 10 anos agora em fevereiro, que eu sou pastor. Não tem tanto tempo assim como algumas pessoas que têm 20, 30, 40, 50 anos. Mas Deus de alguma forma me chamou cedo para o ministério. Na verdade, tudo na minha vida foi um pouco cedo. Eu me casei cedo, aos 18 anos, tive filhos cedo, aos 21 anos, me tornei pastor cedo, aos 22 anos, e já tive a felicidade de, aos 22, então, também abrir uma empresa
mas também passaram algumas provações. Creio que Deus me colocou no fogo para me provar, mas também tive a felicidade e a oportunidade de estar praticamente à frente da igreja, já com os 22. Para quem é da época se lembra que nós tínhamos uma igreja só no Gonzaga de Campos, pastor Ivair era o responsável. Graças ao Senhor a igreja começou a crescer, tínhamos a igreja cheia, muita gente de outra região. Pastor Ivair tomou a decisão de abrir uma outra comunidade chamada Comunidade Leste, que está fazendo agora 10 anos. Eu gravei um vídeo, deve estar sendo apresentado agora lá, que a igreja está fazendo 10 anos. Então nós tínhamos um pastor e 2 igrejas. Então nós tínhamos um desafio, porque o pastor Ivair era o pastor das 2 igrejas, mas ele não podia, né? A física diz que um corpo não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, não é verdade? Então ele não conseguia estar lá e estar cá. Então eu tinha a responsabilidade, enquanto ele estava lá, eu estava no Gonzaga. Quando ele ia para o Gonzaga, de alguma forma eu auxiliava ali. Então o Senhor me chama a poder servir essa igreja, mesmo como auxiliar. Deus me preparou e me deu ali algumas responsabilidades. E durante essa caminhada, nós vamos aprendendo muitas coisas. E o pastor, ele tem muitas vezes uma palavra diferente de um pregador. Eu nunca fui atraído a ser um pregador. Qual a diferença de um pastor e de um pregador? O pregador, ele vem aqui hoje e prega. Na semana que vem ele vai lá na outra igreja e prega. Na outra semana ele vai lá na outra igreja e prega. E no meio da semana ele vai em outra igreja e prega. É muito bom ser um pregador, é um pouco mais fácil, porque você vai e prega, mas você não precisa cuidar daquele rebanho. É que nem ser tio. Ser tio é uma benção, não é? Quem aqui tem sobrinho? Ser tio é uma benção. Por quê? Porque você pega, abraça, beija. E se bobear, ela nem gosta que beije, mas você pode beijar, porque se chorar, você faz o quê? Devolve. Não é teu, não tem problema. Você não precisa cuidar, não é verdade? O tio muitas vezes estraga. A minha irmã, a minha mãe, a gente falava, não faça isso. O que ela fazia? Fazia. E ela fala assim, eu sou vó, o problema é de vocês. A minha irmã fala, eu sou vó, eu sou tia, o problema é de vocês. Agora chegou a minha vez, queridos. Eu sou tio. E agora eu falo assim, o problema é seu. Mas, quando você é pregador, você vai, prega a palavra, e aí você fala assim, pastor, agora você fica com a responsabilidade, o rebanho é teu, é você quem cuida. Mas o pastor tem essa responsabilidade, muitas vezes de estar atento àquilo que está acontecendo com o rebanho, que é sua responsabilidade, mas deixando claro que o rebanho é do Senhor. Mas eu tenho a responsabilidade de pastorear esta igreja. E nós estamos vivendo um tempo muito especial. Um tempo de clamor, um tempo de jejum, um tempo de crescimento espiritual. Um tempo onde pessoas estão buscando o Senhor, e eu creio que o Senhor há de responder essa busca. Porque a palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 33 diz, clama a mim e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Há uma certeza, quando nós buscamos, o Senhor responde. Há uma certeza que quando nós desejamos, a graça do Senhor é tão grande que Ele se revela a nós. Mas também acontece nesse tempo uma batalha espiritual. E nós estamos entrando em um processo onde, como pastor, o meu desejo é cuidar de você, é orientar você, é direcionar, é preparar, é deixar você atento àquilo que acontece de forma física e também de forma espiritual. E nessa noite eu quero conversar com você sobre o tema, resista à tentação. Resista, você que gosta de anotar, se puder, pega um papel, uma caneta, anote, tome nota, para que você possa guardar, mesmo que for no celular, põe o celular no modo avião e possa ficar atento aí. Sabe por que eu falo no modo avião? Eu sei que todo mundo já pôs, eu só falo para lembrar. Hoje de manhã eu trouxe o celular aqui para cima, estava no bolso, coloquei. De repente começou a tocar. Então o celular está aqui em cima, no silencioso. Aí começa a tocar. E eu não sei se você é assim, mas eu sou um pouco preocupado. O celular começa a tocar, aí começa a tocar, eu falo, abençoado, sabe que eu estou no culto, o que está me ligando? Então você pensa, aconteceu alguma coisa. Mas o que eu fiz? Coloquei ele aqui atrás, escondi e falei, o Senhor está cuidando. Talvez você está aqui, o inimigo é tão sagaz que ele rouba a tua mente.
Você fica preocupado com o que está acontecendo lá fora e não ouve aquilo que Deus tem para você. Amém? Então o tema é: resista à tentação. Deixa eu explicar a você o que está acontecendo aqui. A palavra fala que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. Queridos, essa palavra já me indagou muito, essa palavra já me deixou muito confuso, porque a palavra diz que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus estava em jejum por 40 dias e 40 noites, e eu e você estamos jejuando por 21 dias, eu não estou fazendo um jejum ininterrupto assim, mas Jesus estava, eu imagino que talvez aqui também ninguém esteja fazendo 21 dias direto de jejum, mas Jesus estava 40 dias de jejum, e a palavra do Senhor diz que nesse tempo onde ele está de jejum, o Espírito Santo então o leva para ser tentado, e ali após esse tempo, quando o jejum acaba, a palavra do Senhor diz que Satanás chega até ele para tentá-lo. A palavra diz que Jesus, ao final desse tempo, teve fome. Então no final de tudo, Satanás chega e o faz algumas propostas. E Deus está me direcionando, Deus está falando conosco, a nós estarmos atentos àquilo que Deus tem para nós, e nas investidas que o diabo faz contra a nossa vida. Eu quero já orientar você, por favor, fique tranquilo, você não precisa ter medo de eu falar essa palavra diabo, você não precisa ter medo do diabo. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, que quando ela ouve essa palavra, ela fica com medo, diz assim: olha, não precisa falar, não fala essa palavra não. Eu quero dizer a você, você não precisa brincar, você não pode achar que você é maior que o diabo, você não pode achar que você pode vencê-lo, porque Satanás já é um derrotado, mas quem o venceu foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo morreu na cruz e ao terceiro dia ele ressuscitou, a palavra nos ensina que ele então venceu Satanás. Satanás já é um derrotado. A palavra do Senhor diz que Lúcifer é um anjo caído, ele tentou ser mais que Deus, então Deus o lança do céu, e agora então, assim como ele caiu, assim como ele perdeu, ele tenta roubar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Ele tenta te destruir a sua casa, destruir a sua família, destruir a sua vida espiritual, fazer com que você caia. Mas interessante é que o Espírito Santo leva Jesus para ser tentado pelo diabo. Por favor, preste atenção. Há uma grande diferença entre provação e tentação. Qual é a diferença, pastor? A provação, ela vem de Deus, e a tentação vem do diabo, porque a palavra diz que Deus não tenta ninguém. A provação vem para te abençoar, a tentação vem para te destruir, para te reprovar. A provação vem para te levar num próximo nível. Deus te prova para que você seja aprovado e receba e desfrute aquilo que Deus tem para a sua vida. Satanás te tenta para que você seja desaprovado e que você não viva aquilo que Deus tem para a sua vida. Mais desenhado que isso, querido, não tem jeito. Provação vem de Deus para te aprovar, tentação vem do diabo para te desaprovar. Agora, pastor, me explica, por que o Espírito Santo então levou Jesus para ser tentado? Preste atenção, o Espírito Santo não levou Jesus para pecar, mas para enfrentar e derrotar a tentação. A palavra nos ensina que Jesus venceu a morte. A palavra nos ensina que em Jesus não houve pecado. Então tudo o que aconteceu era plano de Deus para mostrar a entrega de Jesus Cristo por nós. A palavra nos ensina em Hebreus capítulo de número 4, verso de número 15, diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi Ele mesmo tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Aí o texto diz assim, olha, mas sem pecado. Por favor, projeta aqui, Hebreus 4,15. Não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Por quê? Porque Jesus já passou pelo que nós passamos. Ele mesmo foi tentado, mas nele não foi encontrado pecado.
Deixa eu trazer a você uma informação muito importante. Deixo muito claro, temos que tomar muito cuidado a falar de outras religiões, mas está acontecendo algo esta semana na Igreja Católica Apostólica Romana, muito importante, que não sei o que vai virar isso. Todos sabem que a Igreja Católica Apostólica Romana crê que Maria é a mãe de Deus. Alguns pregadores dizem que ela tem tanto poder como Deus, mais que o Espírito Santo. Enfim, queridos, assim como tem heresia na Igreja Católica, tem heresia na Igreja Evangélica, na Igreja Cristã Protestante. E hoje a coisa está feia aí fora. A corrupção dentro da igreja, a pecado dentro da igreja, a erro dentro da igreja, a heresia dentro da igreja, porque a igreja é feita por homens, e homens muitas vezes que não têm compromisso com a palavra. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Essa semana, o Papa, que é o líder maior da Igreja Católica Apostólica Romana, soltou uma nota dizendo que só há salvação em Jesus Cristo. Você precisa entender isso. Por que você precisa entender isso? Porque a palavra de Deus diz, João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus está dizendo, não tem como chegar a Deus de outra forma, ninguém pode te ajudar a chegar a Deus, eu sou o único caminho. Jesus morreu na cruz pelo meu pecado, não tem a ver com obras, não tem a ver com merecimento, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, Efésios capítulo 2. Então é a graça de Deus. Jesus morre na cruz, perdoa os meus pecados, eu sou redimido, justificado, adotado, regenerado. Então Jesus morreu na cruz pelo meu pecado, Ele me dá a condição agora de ser salvo. Não há outro nome que me possa levar à salvação, não há outro nome digno de ser adorado, nós sabemos disso. Porém, a Igreja Católica Apostólica Romana tem uma doutrina que cresce que Maria pode, assim como mãe de Deus, eu creio que ela é uma grande mulher de Deus. Deus então escolhe essa mulher para gerir o Filho de Deus, uma mulher honesta, uma mulher santa, em questão como eu sou santo e como você é santo, alguém que busca a santidade, mas é alguém que também tem pecado. Preste atenção na palavra, queridos, isso aqui não é palavra da minha boca, é a palavra de Deus, Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas nele não foi encontrado pecado. Preste atenção, Jesus é o único ser humano, é o único ser que habitou nessa terra em que não foi encontrado pecado. Então ele é o único digno de ser adorado, ele é o único digno, é somente ele, através dele que nós encontramos salvação. É por isso que em nome de Jesus nós curamos enfermos, é por isso que em nome de Jesus nós expulsamos demônios, é por isso que em nome de Jesus nós somos salvos, não há outro nome. Você entendeu isso? Agora eu não sei o que vai acontecer a partir de agora, porque o maior líder da igreja vem e diz: só há salvação em Jesus Cristo. Então nós oramos para que haja uma mudança, assim como nós precisamos orar para que haja uma grande mudança na igreja evangélica, porque o que nós vemos aí fora, eu vou falar um pouco disso, o que nós vemos aí fora não é palavra de Deus, não é a igreja de Deus, amém? Você conseguiu entender um pouquinho? Agora então eu quero começar a pregar. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com você é: cuidado com a tentação dos desejos. Cuidado com a tentação dos desejos. A primeira coisa que nós vamos entender, que Satanás conhece as nossas necessidades e os nossos desejos. Amados, a palavra diz que Jesus passou 40 dias jejuando, e quando ele acaba o seu período de jejum, a palavra diz no verso de número, se eu não me engano, 2, vamos ler aqui juntos: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E após esse período de jejum, Satanás é tão sagaz que ele chega em Jesus, conhecendo as suas fraquezas, e o ataca.
Você precisa entender que o nosso adversário não chega a mim e a você com chifres, com um tridente. Sabe aquele tridente dos desenhos animados que nós vimos? Nós tínhamos uma ideia, de um anjinho de um lado, tínhamos muito aquele desenho, um anjinho de um lado e o diabinho do outro lado, o anjinho branco, com asas, com auréola em cima da cabeça, e o demôniozinho lá, vermelhinho, com um rabinho, um espetinho e um tridente ali na ponta. Então muitas pessoas têm essa imagem que Satanás chega até o homem e a mulher com essa forma feia. Mas eu quero dizer a você, Satanás é tão sagaz que ele chega em você de forma suave. A palavra de Deus diz que Jesus teve fome, e a primeira investida do diabo foi: você está com fome e você não precisa passar por isso. Você está com fome, mas você tem poder de transformar essa realidade. Você tem poder de transformar essas pedras em pães. Irmãos, eu e você passamos dificuldades na vida. Eu e você ficamos doentes. Eu e você, muitas vezes, a conta aperta lá em casa, não aperta na tua. Muitas vezes você trabalha, quebra o carro daqui, alguém fica doente dali, precisa comprar remédio. Tem uma coisa ruim, é comprar remédio, não é, querido? Gastar dinheiro com farmácia, com medicamento. E situações acontecem, dificuldades batem a porta, e muitas vezes você fala: Senhor, por que é que eu estou passando por isso? E muitas vezes vêm ofertas e propostas para que você se livre desses dias difíceis. Muitas vezes nós somos atraídos pelos nossos desejos para matar e saciar as nossas vontades. A palavra diz: Jesus teve fome, queridos, e fome. Existe uma diferença entre fome e vontade de comer. Vontade de comer estou com vontade de chupar um sorvete, estou com vontade de comer um chocolate, estou com vontade de comer uma ponta de peito. Ponta de peito é benção, uma ponta de peito, uma costela, ó Deus atiçando os irmãos aqui, uma costela bem salgadinha, com uma Coca-Cola bem gelada. Volta aqui para a palavra em nome de Jesus. E nós temos vontades, mas há uma diferença, que é ter fome. Fome é, um arroz puro serve. As necessidades, mas preste atenção, Satanás conhece os seus desejos e as suas necessidades. Todo ser humano tem desejo, todo ser humano tem necessidades. Temos necessidades financeiras e temos desejos financeiros. Temos necessidades emocionais e desejos emocionais. Tem gente que é um pouco mais melancólico. Você conhece alguém melancólico? Melancólico é aquela pessoa que ela precisa de mais atenção. Olha para mim quando eu estou falando. Que hora que você vai chegar em casa? Eu quero ficar com você. Você não tem tempo para mim, sabe essas coisas? Eu preciso de você aqui comigo. Normal, querido. Normal, tá bom? Característica da pessoa. Quero mais tempo com você. E enfim, aí vai entrando aí várias outras características. Mas pessoas que têm mais necessidades, talvez são mais emocionais. Mas muitas das vezes o inimigo usa estas áreas para nos atingir. Temos necessidades sexuais. Deus criou a vida sexual, mas Deus criou a vida sexual para ser feita dentro do casamento. E Satanás então deturpa isso, e através da vida sexual ele traz o pecado, o sexo fora do casamento, o sexo antes do casamento, o sexo de forma ilícita. E o inimigo tem se levantado e se posicionado dentro da igreja do Senhor e transformado aquilo que era para ser uma bênção em maldição. Dinheiro é uma bênção, mas a palavra do Senhor diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro não é ruim, dinheiro não é pecado. Dinheiro você compra comida. Com o dinheiro essas portas estão abertas. Com o dinheiro os missionários são enviados, pessoas são sustentadas, são socorridas. Te dá conforto, te dá uma estabilidade, te dá uma cama para dormir, um banheiro para tomar banho, uma casa confortável. Dinheiro não é problema, o problema é o amor ao dinheiro.
E Satanás tem usado situações para nos atrair ao pecado. Vou abrir aqui algumas coisas. Meus irmãos, tomem muito cuidado com jogos de azar. Preste atenção, cuidado com jogos de azar. A palavra de Deus diz que cada um é atraído pela sua própria cobiça. Cada um tem necessidades em uma área. Tem gente que é atraído para a vida financeira. Tem gente que é atraído, olha, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso trabalhar, mas nunca está satisfeito com aquilo que tem. Não tem propósito naquilo que faz. Então o dinheiro na sua vida é um problema, é uma destruição. E muitas vezes a pessoa começa a procurar formas mais fáceis de ganhar dinheiro, formas ilícitas de ganhar dinheiro. Eu quero falar a você em nome de Jesus, você que é autônomo, você que talvez está sofrendo algum tempo com dificuldades na sua vida financeira, cuidado, que muitas das vezes o inimigo coloca propostas em tua mesa que não vêm de Deus para a tua casa, não vêm de Deus para a tua família, propostas que são para te destruir. E muitas vezes nós procuramos atalhos para melhorar a nossa vida financeira, e pessoas então acabam entrando em laços, em vícios. Diz alguns estudos já que mais de 50% dos evangélicos já são viciados em jogos de azar. Mais de 50%, se eu fazer uma conta aqui, glória a Deus, aqui nessa igreja é 0%, amém, dá um glória a Deus aí por isso. Amém, assim seja. Mas se eu fosse fazer uma conta, é como se dividisse metade da igreja fosse viciado em jogos de azar. Os jogos de azar já têm passado o vício em pornografia. Dizem estudos que mais de 80% dos homens são viciados em pornografia. Uma grande porcentagem de mulheres são viciadas no mesmo. E Satanás então chega e atrai o homem, e escraviza um homem em vícios, e você vai entender qual é o propósito de tudo isso. Mas então eu quero dizer a você, você precisa entender, a palavra já diz jogo de azar, isso não vem de Deus para a tua vida. Isso é para atrair você. Meus irmãos, você liga a televisão hoje, você vai assistir um jogo de futebol, entra um intervalo, tem uma propaganda, e entra nas redes sociais e tem uma propaganda, e daqui e dali tem uma propaganda para te atrair e te destruir. É um laço do inferno para a tua casa, para a tua vida. E Satanás usa algumas palavras como, olha, vai ser rápido, vai ser só uma vez, e não vai dar em nada. Palavras que vêm à sua mente quando o pecado bate a porta. Primeira, não vai dar em nada. Outra, vai ser só uma vez, vai ser rapidinho e ninguém vai ficar sabendo. O problema é, Satanás é o nosso adversário, e o que ele quer fazer com você? Ele quer que você caia. Você faz uma vez e depois disso você se sente um lixo. Depois disso, depois do pecado consumido, você não consegue ser o mesmo. Você já foi ferido, você caiu num laço. Você é atraído, você se satisfaz, mas depois você se sente indigno. Eu vou falar porque eu sou assim, eu já vivi isso. Quantas vezes eu pequei e depois eu não consegui orar? Quantas vezes eu pequei e depois eu não conseguia chegar até Deus e reivindicar de Deus as promessas para a minha vida? Sou só eu aqui que já passei por isso? Esse é o desejo do Satanás contra a minha vida e contra a sua vida. Ele te faz uma proposta, ele te atrai segundo as suas necessidades. Ele sabia, por que ele ofereceu o pão? Porque Jesus estava com fome. Ele sabe quais são os seus desejos. Cada um é atraído segundo a sua própria cobiça. Um é no dinheiro, um é no sexo, um é na bebida, outro é na droga, outro é na prostituição, outro é no jogo. Então você precisa tomar cuidado. Você precisa se afastar. Pastor, como que eu venço o diabo? A palavra do Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então ele faz uma proposta a Jesus dizendo: pegue essas pedras e transforme em pães. Mas Jesus o responde com a palavra de Deus: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Jesus estava querendo dizer para ele: olha, eu não preciso fazer a minha vontade, eu não preciso saciar a minha vontade, mas eu preciso obedecer à vontade do Senhor para a minha vida. E eu poderia transformar agora essas pedras em pães, mas essa não é a vontade de Deus. Eu estou aqui para cumprir um propósito. Queridos, você precisa viver por um propósito. Cuidado com as tentações. Pastor, mas uma vez só não tem problema, queridos. Tem problema. Tem problema, porque isso fere aquilo que Deus tem para a sua vida. Isso impede aquilo que Deus tem a realizar sobre a sua casa. Antes de satisfazer as suas vontades, nós precisamos satisfazer a vontade de Deus para nós. Eu quero te dar um conselho, eu quero orar por você. Você vai sair daqui dizendo assim: olha, Senhor, em nome de Jesus, pecado na minha vida, hoje não. Amanhã novamente o pecado vai bater a tua porta, a tentação vai bater a tua porta, e você vai dizer mais uma vez: em nome de Jesus, Senhor, hoje não. E depois da manhã vai vir de novo, e você vai dizer assim: Senhor, em nome de Jesus, hoje não. Isso é ser santo. Ser santo não é não ser tentado. Ser santo não é passar por desejos. Não, ser santo é todos os dias mortificar a sua carne. Um grande pregador diz: eu achei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas o danado sabia nadar, e ele me persegue até hoje. Eu achei que quando desci as águas, acabou, desci, nunca mais serei tentado, nunca mais terei desejos. Mas o apóstolo Paulo diz assim: olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não quero, eu faço. É por isso que nós precisamos nos revestir de Deus, é por isso que nós precisamos buscar ao Senhor, é por isso que jejuamos, é por isso que clamamos ao Senhor: Senhor, me encha com a tua presença. Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Por favor, olha aqui para mim. O que a palavra está querendo nos ensinar? Eu não quero falar sobre o álcool, não quero falar sobre a bebida, eu quero falar sobre aquilo que te conduz, aquilo que te consome, aquilo que te direciona. Eu odeio bebida alcoólica. Por quê? Porque a bebida alcoólica destruiu a minha casa. Bebida alcoólica na minha família é um problema. Então, graças a Deus, esse pecado eu não tenho, nunca bebi, e procuro me afastar disso. Pastor, você não quer experimentar um pouquinho? Não, tem pastor que bebe vinho, tem pastor que bebe cerveja sem álcool. Eu fico pensando: para que eu vou entrar numa dessa? Se o pecado está aqui, o pecado está aqui, aí eu vou ficar aqui, ó. Não, pastor, mas é sem álcool. Não, pastor, mas não dá em nada. Não, pastor, mas eu vou dizer a você, queridos, Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu não quero precisar ficar dando desculpa para você de que minha bebida é sem álcool. Eu não quero precisar ficar dando desculpa para você que isso não é pecado. Eu quero pedir ao Senhor: Senhor, encha a minha vida, purifica o miserável homem que eu sou, purifica as minhas mãos, purifica a minha língua. Senhor, eu não presto, purifica a minha mente, purifica o meu coração. Senhor, me ajuda. Eu não vou ficar aqui resbalando sobre o pecado. Por quê? Porque um dia pode vir uma provação sobre a minha vida, sobre a sua vida, e naquele dia é muito provável que você passe para o outro lado. É muito provável que você se enrosque nessa cerca e que você destrua aquilo que Deus tem para a tua vida. Então a forma como que eu procuro encarar o Evangelho é entender: nós precisamos criar cercas. Eu não estou brigando apenas com as minhas vontades, mas eu tenho um adversário pronto para me derrubar, tentando contra a minha vida. E é o Senhor quem me guarda, é o Senhor quem te guarda. Eu quero deixar muito claro, não quero acusar ninguém aqui. Eu não sou perfeito e você não é perfeito. Então nós precisamos pedir: Senhor Espírito Santo, tenha misericórdia de mim. Todos os dias, não me deixa cair, Senhor. Essa semana tive uma infelicidade ao abrir as redes sociais e ver uma pessoa do meu passado, que para mim foi um grande homem de Deus, e que está perdido em algumas coisas. E cada vez que eu vejo isso me fere, porque eu tenho consciência: pode ser eu, pode ser você.
Esse é o verdadeiro evangelho. Segundo ponto que eu quero trabalhar com você: cuidado com a falsa religião. Olha o verso de número 5, por favor, que diz assim: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. A segunda coisa, quando o nosso adversário Satanás então percebe que no primeiro ponto ele manda Jesus transformar pedras em pães, Jesus responde com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus responde com a Bíblia. O que Satanás agora pega e faz? Ele é tão sagaz que ele vem e pega a própria Bíblia, para tentar enganar a Jesus, dizendo: olha, a Bíblia diz que você pode fazer isso. Verso 5: então o diabo levou a cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daí, porque a palavra de Deus está dizendo que Deus enviará anjos para te guardarem. Salmos de número 91, se eu não me engano, verso 14. A palavra do Senhor diz que Ele acampa os anjos dele ao nosso redor, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Mas tem uma questão: texto fora de contexto é um pretexto para uma heresia. Satanás pega um texto fora de contexto para derrubar Jesus, para fazer que ele caia em tentação. Já ouviu aquela palavra, Filipenses 4? Tudo posso naquele que me fortalece. Linda palavra. Mas o apóstolo Paulo estava dizendo: tudo posso. Eu já passei naufrágio, já passei fome, já fiquei doente, já tive escassez, já fui rico, já fui abastado. Senhor, eu posso viver tanto a abastança como a necessidade, tanto a fome, a miséria, como a riqueza. Tudo eu posso passar com o Senhor, tudo eu passo na tua presença. Mas o que eu quero dizer? Muitas vezes nós somos atraídos apenas por uma palavra que nos satisfaz. Satanás pega uma palavra fora de contexto e diz a Jesus: se jogue daí, porque o Senhor enviará anjos para que te guardem. Eu quero dizer a você: tome cuidado com aquilo que você tem ouvido aí fora, amado. Como pastor dessa igreja, se eu sou o seu pastor, não tenho ciúmes de púlpito, constantemente trago gente de fora para pregar aqui. Muitas vezes vou pregar em outra igreja. Pastor, posso ir lá visitar uma igreja? Por mim, querido, vai tranquilo. Se tiver um propósito da sua visita, vai tranquilo. Pastor, um amigo me chamou, ele vai ser apresentado lá, vai ser batizado lá, vai lá. Nunca tive ciúmes de púlpito. Mas tome cuidado com o que você ouve. Existem pessoas por aí, hoje nós temos as redes sociais, são uma bênção. Você ouve palavra no Instagram, você ouve palavra no YouTube, você ouve podcast, mas muitas vezes pessoas não têm compromisso. Essa semana eu tive uma experiência, acho que de manhã eu estava mais bravo, né? De manhã eu tive uma experiência, de manhã não, essa semana, tive uma experiência que me deixou furioso. Uma pessoa do meu convívio, ouve todo dia uma pessoa lá, e a pessoa manda um áudio, e ele assiste alguns vídeos, algumas coisas, mas homens que não têm compromisso com a verdade, que não têm compromisso com a palavra. Então ele colocou um áudio lá, a pastora mandou um áudio, e eu profetizo isso sobre a sua vida, e a sua vida vai ser assim hoje, e declarou, e profetizou, e profetada daqui, profetada de lá. E no final do áudio: se você tem fé, se você crê, o Pix está aqui, faça a sua transferência. Amado, tome cuidado. Não são apenas aqueles que pedem dinheiro, mas muitas vezes lobos vestidos de cordeiros, pessoas que querem apenas atrair com um propósito seu particular. Cuidado, se talvez você é esse homem, essa mulher que procura sempre uma palavra de consolo, sempre uma palavra para abençoar o seu dia. Não deixa eu ouvir isso aqui, que isso aqui abençoa o meu dia. Mas você lembra quando na época, aqueles que são mais antigos, a gente tinha um chaveiro que tinha uma Bíblia, e aí você pegava ali um provérbio por dia, uma palavra por dia, lembra daquilo? Isso revela um pouquinho, né? Então você pegava aquilo ali, e ali tirava uma palavra. Mas a gente nunca quer uma exortação, não é verdade? A gente só quer a palavra que nos satisfaz.
que nos consola, que afaga o nosso coração. Mas eu quero dizer a você, às vezes nós precisamos ouvir essa palavra de repreensão. Às vezes a vontade de Deus para a nossa vida não é só o Senhor fazer hoje, porque eu concordo, eu subi aqui hoje na direção de Deus para profetizar sobre a sua semana. Não fiz no culto de manhã, mas essa noite estava ali e o Senhor colocou em meu coração: sobe lá, profetiza sobre essa semana. Agora tem gente que precisa profetizar todo dia, tem gente que precisa ver milagre todo dia, tem gente que é sobrenatural todo dia. Preste atenção, queridos, tem dia que a porta se fecha, tem dia que Deus diz não, tem dia que é o dia da fome, tem dia que é o dia da escassez, tem dia que é o dia da luta, e em tudo dai graças. Tome cuidado, querido, com aquilo que você tem ouvido, com aquilo que você tem se alimentado. Eu quero dizer, olha, hoje sinceramente me entristece. Eu sou muito a favor de coaches, não sei o que. Sou muito a favor, coaches, melhorou, coaches, é isso. Sou muito a favor, mas no ambiente dele. Vai lá, pastor, vou ouvir uma palestra, vai. Se for boa, pode me convidar, eu vou junto, ouço. Mas hoje, a pessoa tem dinheiro, tem influência. Ah, pastor, é o network, aí pega e traz o santinho para pregar na igreja. Não tem o Espírito Santo, não foi provado, aprovado, não tem testemunho, mas a pessoa vai ir, é claro, a pessoa vai lá, 7 dicas para isso, 5 passos para aquilo, 10 passos para a vitória, e se você fizer, é óbvio, vai dar certo. Mas há uma diferença, o evangelho verdadeiro não é apenas isso. Então nós precisamos separar as coisas, mas nós estamos vivendo um evangelho onde as pessoas estão apenas procurando essas bênçãos para hoje. É capaz de semana que vem ter menos gente aqui, porque infelizmente tem gente que não aceita ser confrontado, não aceita esse verdadeiro evangelho. Satanás vem com essa palavra, essa heresia, dizendo: olha, se joga daí, porque, queridos, quantas das vezes eu recebi já, de membros da igreja mesmo: pastor, olha esse vídeo aqui. Teve um dia que eu liguei para um irmão, falei: amado, deixa eu te explicar uma coisa, linda palavra, lindas ilustrações, cara muito inteligente, mas deixa eu te explicar, a palavra diz isso, a palavra diz isso, a palavra diz isso. Você vê que esse cara é tão inteligente que ele conseguiu te enganar. Pastor, você está brincando? Eu falei: é verdade, leia a palavra. Pessoas extremamente inteligentes, sábios aos olhos humanos, mas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Então eu não estou falando para você parar de ouvir, eu só estou te dando uma dica: ouça, mas tenha boas referências. Cuidado com o que você tem ouvido aí fora, cuidado com a falsa religião, cuidado com palavras que apenas afagam o seu ego. Amém? Terceiro ponto: não tenha pressa. Isso aqui é muito importante. Não tenha pressa, espere o tempo de Deus. Leia comigo, por favor, o verso de número 8. Terceiro ponto: não tenha pressa, espere o tempo de Deus. Verso 8 diz assim: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Olha o que ele faz. Ele pega Jesus, tem o poder para levar ele num lugar, leva ele ao pináculo, ali, a um lugar muito alto, e mostra ali todos os reinos a ele, e diz assim: olha, tudo isso eu posso te dar, você só precisa fazer uma coisa, você só precisa se prostrar diante de mim. Mas Mateus 28, verso 18, diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que eu quero dizer a você? Jesus já tinha o poder sobre todas as coisas no céu, Jesus já tinha o poder sobre todas as coisas na terra, mas Jesus precisava cumprir um tempo. E qual o tempo? Habitar na terra, viver entre nós, viver 33 anos, ser morto, humilhado, açoitado, crucificado, ao terceiro dia ressuscitar, e aí então ele seria glorificado. Você entendeu o tempo? O que Satanás está fazendo aqui? Você não precisa passar por isso.
Você só precisa se prostrar diante de mim, que eu te dou tudo o que você quiser. A palavra do Senhor diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Jesus já tinha o poder sobre todas as coisas, mas Satanás quis colocar um atalho. É isso que ele tenta fazer na sua vida, e muitas vezes nós temos pressa. Pastor, eu preciso me casar. Quem precisa se casar? Por favor, abaixa a mão, é brincadeira, não responde. Pastor, eu preciso me casar, preciso de um marido, preciso de uma esposa. Pastor, eu preciso de uma empresa, preciso de um trabalho. E aí você tem pressa. Mas eu quero dizer a você, em nome de Jesus, espere o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. Não pule etapas, não procure atalhos, porque isso vai trazer destruição na sua vida. Satanás vem com propostas à sua mesa, à sua frente, dizendo: faça isso, não vai dar em nada. Mas dentro do seu coração você conhece a palavra, você sabe que não é de Deus para a sua vida. Então eu quero te orientar nesta noite. Eu quero, em nome de Jesus, convidar você, que essa palavra desperte a você daquilo que está acontecendo na sua vida. Talvez propostas estão te rodeando, talvez o inimigo está te cercando, propostas, desejos, tentações, acessos, e você diz: pastor, eu tenho vontade, pastor, eu tenho necessidade. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, não tenha pressa, espere o tempo de Deus. Havia uma promessa sobre o Messias: você vai ser morto, ressuscitar, ser glorificado, e pronto, você venceu a morte. Mas Satanás o diz: se proste e eu te dou tudo agora. É o que acontece na minha vida, é o que acontece na sua vida. Tem uma promessa para a sua casa, tem uma promessa para a sua família, tem uma promessa para a sua empresa, para o seu trabalho, mas muitas vezes nós queremos pegar um atalho, e esse atalho é aquilo que fere a vontade de Deus, é aquilo que te impede de viver aquilo que Deus tem para você. Fique de pé, por favor, você que pode. Quero chamar o louvor. Eu e você passamos por isso. Esse texto é extremamente importante, porque este texto é a realidade da vida de todos nós. Mas quando Jesus, o Filho de Deus, foi tentado, quando Satanás faz essa proposta: se proste e eu te dou tudo agora, ele dá uma resposta, Jesus dá uma resposta, e essa resposta que nós precisamos guardá-la em nosso coração. A palavra do Senhor diz assim, o salmista diz: eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então a minha oração é que você guarde essa palavra no seu coração. A palavra do Senhor diz que Jesus respondeu, então Jesus lhe respondeu: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Quando desejos, tentações, propostas se levantarem contra a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, responda com a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a dar uma ordem, em nome de Jesus hoje. Você vai dizer assim: retira-te, Satanás, retira-te da minha casa, retira-te da minha vida, retira-te da vida do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus negócios, do meu trabalho, da minha empresa, da minha vida emocional. Retira-te, Satanás. Você sabe aonde você tem sido tentado, você sabe aonde o inimigo tem se posicionado. Pastor, como que eu venço o diabo? Você não precisa vencer, ele já é um derrotado. Mas a palavra do Senhor diz: resistir, e ele fugirá de vós. Verso 11 diz: com isto o deixou o diabo, e eis que os anjos vieram e o serviam. Eu quero dizer a você, há uma promessa para a sua casa, amém? Amém? A promessa para a sua vida, a promessa para a sua família. Mas nós não podemos pegar atalhos. Nós precisamos esperar o tempo de Deus. Nós não podemos fazer apenas as nossas vontades quando elas não são as vontades do Senhor, porque isso impede de Deus fazer aquilo que Ele tem a fazer.
E eu quero dizer em nome de Jesus que esse verso 11 vai se cumprir sobre a sua vida. Vamos ler junto, projeta por favor. Verso 11. Verso 11. Diz assim: com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviam. O Senhor tem anjos acampados ao nosso redor, para te guardar, para te abençoar, para dar aquilo que você precisa e aquilo que você deseja. Enquanto nós adoramos ao Senhor, eu convido você a abrir o seu coração para o Senhor aí no seu lugar. Se alguma área da sua vida em que você precisa orar, entregar ao Senhor, dar essa ordem como Jesus diz: retira-te, Satanás. É hoje o dia, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz: os sinais acompanham aos que creem. Não é aos pastores, não é aos obreiros, aos líderes, não. Os sinais acompanham aos que creem. Você crê em Jesus? Então eu quero convidar você, na autoridade do nome de Jesus, enquanto nós adoramos ao Senhor, você vai abrir a sua boca aí no seu lugar e começa a dar ordens no mundo espiritual. Começa a dar ordens ao mundo espiritual, na autoridade do nome de Jesus. Isso, abra sua boca, abra sua boca. Todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo o poder. O nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade Há poder em seu nome, Senhor. em seu nome. Abra o seu coração para o Senhor. O inferno treme Sim, Senhor. em seu nome. Os coxos andam em seu nome. Os cegos veem em seu nome, em seu nome. Os mortos vivem. Quero orar por você. Aí onde você está, em nome de Jesus. Aí onde você está, Senhor, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, por favor. Senhor, em nome de Jesus, diante da palavra do Senhor, Espírito Santo de Deus, meu desejo não é constranger ninguém, Senhor, mas é alertar segundo a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha agora sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher, Senhor. Todo desejo que não for do Senhor, toda tentação, toda obra da carne, caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, visita agora este homem, essa mulher, a sua vida, a sua casa, a sua família, Senhor. Em nome de Jesus, toda arma forjada caia por terra, todo laço preparado. Escute aqui, Satanás, eu te repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Este homem, esta mulher que chega com conversa mole, com conversas que não são do Senhor, propostas que não são do Senhor. Senhor, eu oro por este homem, situações financeiras, situações na sua empresa, no seu trabalho, propostas, ó Deus. Deus, que o Teu Espírito Santo dê direção, paz, orientação, força para tomar decisão, Senhor. Tua palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
Espírito Santo, pega em nossas mãos nessa noite, Senhor. Nos purifica, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Se alguém chega nessa noite acusado, o inimigo é tão sagaz, ele prepara um laço. Nós caímos, depois nos sentimos indignos, miseráveis. Oh Espírito Santo, que a tua misericórdia alcance agora este homem, essa mulher, Senhor. Em nome de Jesus, tu és poderoso para perdoar, tu és poderoso para restaurar nessa noite, Senhor. Restaura casamento, restaura a família, restaura a vida espiritual, Senhor. Esse homem, essa mulher que está distante do Senhor, restaura nessa noite, em nome de Jesus. Produz, Senhor, um verdadeiro arrependimento, Senhor. Acampa os teus anjos agora ao nosso redor, assim como diz a tua palavra, Senhor, no verso número 11. Então Satanás o deixou e os anjos o serviram. Satanás bate em retirada agora, em nome de Jesus. Estenda a mão para sua casa agora, em nome de Jesus. Uma mão no seu coração, a outra mão estenda para sua casa. Você vai dar uma ordem junto comigo agora, em nome de Jesus. Diga assim: Satanás, eu te repreendo, em nome de Jesus. Pega as suas coisas e sai da minha casa, da minha vida, da minha família, do meu trabalho, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Senhor meu Deus, acampa os teus anjos ao meu redor, para que me guardem, para que me sustentem, para que me abençoem, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus. Queridos, nós saímos aqui com essa palavra no nosso coração. Não saia daqui acusado, não saia daqui, não deixe que o inimigo faça com que você se sinta indigno. Nós somos pecadores, pecávamos, mas Cristo morreu na cruz para que nós possamos dizer: Senhor, hoje não. Amanhã o Espírito Santo vai te ajudar a vencer os desejos, a tentação, as vontades, a pressa. E amanhã de novo você vai dizer, em nome de Jesus, hoje não. E assim você vai crescendo em relacionamento com o Senhor. E assim o Espírito Santo vai te enchendo. Nós seremos uma nova criatura. Você será uma nova criatura. Você será um homem cheio do poder de Deus, em nome de Jesus. Uma mulher cheia de Deus, em nome de Jesus. Eu quero convidar você. Nós estamos buscando ao Senhor em 21 dias de jejum e oração. Eu incentivo você, pode acender por favor, a participar desse tempo de busca conosco. Busque ao Senhor, se consagre. Pastor, eu não sei como participar. Você pode nos procurar, nós podemos te aconselhar, participar junto com você. Vamos juntos nos posicionar e buscar ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos, estenda a sua mão para cá. Eu quero despedir você. Senhor, em nome de Jesus, quero despedir o teu povo e pedir ao Senhor que o Senhor nos leve em paz e segurança para nossa casa, guardados pelo Senhor. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração, que o Senhor nos sustente, nos fortaleça, nos pegue pela tua boa mão poderosa. Nos dê, Senhor, uma semana abençoada na tua presença, em nome de Jesus. Portas de emprego se abram sobre aqueles que precisam, Senhor. Aquele que é autônomo, Senhor, este homem, essa mulher precisa de comissão, precisa do pão nosso de cada dia. Prospera a obra das mãos dos teus filhos, em nome de Jesus. Aquele que precisa tomar decisões nessa semana, que teu Espírito Santo os direcione e os fortaleça. Que a tua paz seja sobre nós. Nos livra do terror noturno, Senhor. Nos livra, Senhor, em nome de Jesus, este homem, esta mulher que tem passado por adversidades, tempestades, dificuldades na sua casa. Que a paz do Senhor, que excede todo qualquer entendimento, possa reinar em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Permitindo o Senhor nas terças, nessa terça estaremos todos reunidos nos lares. Permitindo o Senhor no sábado e domingo, estaremos aqui te adorando e ouvindo a tua palavra.
Pai, seja conosco agora. Aquele que vai pegar rodovias, estradas, serviços perigosos, nos livra de todo o mal. E que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje sempre sobre sua vida, sua casa e toda a sua família. Quem crê nisso diz: vamos em paz, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Cumprimenta esse irmão que está do seu lado, deseja a ele a paz do Senhor.